E se aquela pessoa mais difícil que já cruzou o caminho de quem tá ouvindo a gente agora, sabe? Aquela que deixa uma marca profunda mesmo. Isso, aquele parceiro complicado, o ex que bagunçou tudo, ou até aquela paixão avassaladora. E se essa pessoa não fosse um acidente de percurso, mas uma escolha que a sua alma fez antes mesmo de você nascer? Nossa, isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Porque, tipo, a gente costuma olhar pra esses relacionamentos que dão dor de cabeça e pensar que foi só azar, né? Exato, a gente pensa que estava no lugar errado, na hora errada, ou que teve um dedo podre para escolher. Com certeza. A gente julga muito as nossas próprias escolhas. Pois é. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai analisar um material que simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. A gente vai explorar os conceitos do livro Sexo e Destino. É uma obra ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo Chico Xavier e pelo Aldo Vieira. E o mais chocante é o contexto disso, né? Total. Gente, o cenário em que esse livro foi lançado é surreal. A gente está falando do Brasil de 1963. Um Brasil onde o divórcio nem existia na lei ainda. Só foi existir 14 anos depois, em 77. Então, imagina o tabu. Falar abertamente sobre relacionamentos, desejo, fidelidade era um assunto proibido praticamente. E a sociedade daquela época era coberta de moralismo. E aí que entra o contraste fascinante dessa fonte. Enquanto todo mundo estava julgando o comportamento alheio, apontando o dedo, o livro chega e retira o julgamento da equação. Ele não está ali para condenar ninguém. Exatamente. Ele não julga, ele explica a física por trás dos relacionamentos. Perfeito. Ele mostra a mecânica invisível da atração, do afeto e das consequências. É muito ousado para a época, mas incrivelmente atual agora, em 2025. E a nossa missão nesse papo de hoje é justamente desvendar como essa mecânica funciona no plano espiritual, sabe? Mostrar que nenhuma escolha afetiva passa sem deixar um rastro. E a primeira grande pancada que o livro traz é logo sobre o planejamento desses encontros. Sim, essa ideia de que os vínculos começam muito antes do berço. A visão do André Luiz é muito clara de que não existe encontro aleatório. Ninguém esbarra na sua vida por acaso e você não se apaixona por um erro biológico. Cada relacionamento que mexe com a gente carrega uma oportunidade. Ou é pra gente evoluir, ou é um convite para resolver uma pendência lá do passado. Aquela pessoa difícil que você mencionou na introdução? Sim, o parceiro complicado. Então, muitas vezes, é exatamente a pessoa que a sua alma precisava para aparar algumas arestas. Eu gosto de pensar numa analogia para isso. É como se a gente, antes de nascer, fosse lá e se matriculasse voluntariamente na matéria mais difícil da faculdade. Nossa, sim. Com o professor mais carrasco. Isso. Porque a gente sabe, lá no fundo, que é a única matéria que vai dar o diploma de maturidade que a gente precisa. É o atrito daquela convivência que força o nosso crescimento. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque esse ponto é delicado. Manda, o que você está pensando? Quando a gente fala que um parceiro difícil foi planejado, a gente precisa tomar cuidado para não romantizar o sofrimento. Tipo, a pessoa tem que aguentar um relacionamento abusivo calada porque é karma. Ah, não, de jeito nenhum. Essa é uma distinção vital que as fontes fazem através do livre-arbítrio. Planejar o encontro não é assinar um contrato para ser maltratado. Ufa! Dá um alívio ouvir isso. O planejamento é só o palco e os atores, sabe? É a oportunidade. Mas o roteiro, a forma como isso vai acontecer aqui na Terra, depende do que cada um escolhe todo dia. Então, se alguém começa a manipular e ferir o outro... Essa pessoa quebrou o propósito do planejamento, simples assim. Ninguém é obrigado a suportar crueldade. Inclusive, o aprendizado da vítima pode ser justamente encontrar força para impor um limite e ir embora. Faz todo sentido. O planejamento traz o potencial, mas a responsabilidade do que a gente faz com a relação é toda nossa. E isso conecta perfeitamente com um termo que a gente usa o tempo todo hoje em dia: responsabilidade afetiva. Total. Hoje a internet inteira fala disso. A gente debate sobre ghosting, manipulação emocional, falta de comunicação, e é muito chocante ver o espiritismo abordando essa mesmíssima cartilha lá em 1963.
só que com uma camada a mais, né? O espiritismo não olha só para o impacto psicológico imediato. Ele traz a lei de causa e efeito para dentro da intimidade. Como assim? Explica melhor essa camada. A irresponsabilidade com o sentimento do outro não é só uma falha moral aqui na Terra. Ela cria laços, ela gera energia. Quando você fere alguém emocionalmente de forma leviana, as consequências seguem pela vida espiritual. Então, não adianta só dar um bloqueio no WhatsApp e achar que resolveu. Quem dera fosse fácil assim. A consequência continua atrelada à consciência de cada um. O livro afirma que nós plasmamos as nossas emoções. Ou seja, ninguém brinca com o sentimento alheio sem a necessidade de reparações dolorosas no futuro. Cria-se uma dívida magnética. Espera, mas vamos deixar isso bem claro. A gente está falando de dívida magnética. Não é um Deus punitivo lá no céu castigando quem deu ghost, né? É mais tipo uma consequência natural, igual à gravidade. Exatamente isso. Não tem um tribunal distribuindo castigo. É física de fluidos e emoções. Tudo funciona por atração vibratória. Entendi. Dois ímãs se atraindo. Isso. Se você causa um caos na vida de alguém de propósito, a dor gerada cria um fio invisível entre vocês, uma ponte. O reajuste no futuro não é punição, é só a energia precisando voltar ao equilíbrio. E o livro traça uma linha muito nítida entre o amor verdadeiro e a paixão impulsiva, para explicar como esses laços se formam. É o amor que liberta e a paixão que aprisiona. Sim, o amor consciente fortalece os dois lados. Já aquela paixão impulsiva, sabe, que nasce só do desejo, sem pensar em mais nada, ela gera confusão e emaranha a jornada da alma. E o livro é cheio de exemplos práticos disso. Não fica só na teoria. Tem a teia lá das famílias do Nemésio, da Marina, do Gilberto. Ah, essa história é um estudo de caso perfeito. Para quem não leu, o Nemésio é um homem maduro que se envolve com a Marina, numa paixão totalmente avassaladora e inconsequente. Uhum. E a grande complicação é que a Marina já tem uma história com o Gilberto. E o Gilberto é o filho do Nemésio. Gente, que situação caótica. Totalmente. E o foco da obra não é o escândalo social disso, mas o desastre energético. Quando o Nemésio cede ao impulso de forma egoísta, ignorando a dor que está causando, a energia ao redor daquela família despenca. Fica uma nuvem pesada de conflito que atrai obsessores, espíritos em desequilíbrio. Quer dizer, vira um ímã para energia ruim porque eles mesmos estão vibrando nessa confusão. Exato. E eles ficam tão presos nessa teia de mágoas e arrependimentos que precisam da ajuda de mentores espirituais, como o Félix, para tentar desatar esses nós. E isso me leva a uma das coisas que me deixou mais impressionada lendo as fontes. Tem um detalhe fascinante que o livro revela. Existe lá no plano espiritual um instituto, um hospital-escola, chamado Almas Irmãs. Nossa, o Instituto Almas Irmãs, onde os espíritos vão para estudar. Sim. E adivinha o que eles estudam lá? Eles têm disciplinas sobre sexo, sobre amor e uma tal de penalogia. Espera aí. Sexo e amor são matérias acadêmicas lá do outro lado? Pois é. Enquanto aqui na Terra a gente age muito por instinto, de forma até descartável, lá a energia sexual e afetiva é levada a sério. É tratada como uma força criadora sagrada. Eles estudam o impacto profundo que o afeto tem. Os espíritos se preparam para reencarnar e consertar os danos que causaram. Mas e essa matéria de penalogia? Porque penalogia para mim lembra cadeia, código penal. E é sobre prisões mesmo, mas são prisões mentais. Eles estudam como a culpa, o remorso e as nossas más escolhas funcionam como grades energéticas. Nós mesmos criamos essas celas quando agimos com irresponsabilidade. Caramba! E aí, diante de tudo isso, de toda essa complicação de karmas cruzados e teias de escolhas impulsivas, como que a gente corta essa corrente? Qual é a chave para se libertar? A obra é categórica nisso. Não existe fuga geográfica ou temporal. O único jeito de cortar esse fio magnético de dor é o perdão. E não é aquele perdão da boca para fora, né? Jamais. Dizer que perdoa, mas continuar fervendo de raiva por dentro, não altera a sua vibração. O perdão precisa ser uma transformação interior real.
O livro mostra que guardar rancor é mecanicamente perigoso. Porque o ressentimento acorrenta. O livro diz que tem gente que passa encarnações inteiras amarrada no inimigo por causa da mágoa. Uhum. Achar que o rancor afasta quem te machucou é a maior ilusão que existe. A raiva é como um cabo de conexão fortíssimo. Se você odeia alguém, você está sintonizado nessa pessoa 24 horas por dia no plano espiritual. É aquela velha analogia, né? Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Só que, na visão que a gente está explorando hoje, esse veneno tem uma função a mais. Ele age como uma supercola. Uma supercola cósmica, adorei. É. E essa supercola gruda você ao seu algoz para a próxima vida. Se você não resolve isso agora, a física das emoções vai forçar vocês a reencarnarem juntos para limpar essa energia. Literalmente na mesma família, dividindo o mesmo teto. Então, perdoar não é fazer um favor para o outro que pisou na bola. Perdoar é você assinar sua própria carta de alforria. É aplicar o solvente na supercola e ir embora. Resumiu perfeitamente. E esse processo de libertação é o coração da obra. Mostra o quanto o amor genuíno e consciente é o que nos move para frente. Gente, é de explodir a cabeça, não é? E se esse nosso mergulho te tocou, se você ficou balançado imaginando a física das suas próprias relações, a gente tem um anúncio imperdível. Conta pra eles. O filme Sexo e Destino estreia dia 21 de maio nos cinemas de todo o Brasil. Dirigido por Márcio Trigo, com Bruno Gissoni, Rafael Cardoso e Letícia Augustin. É a maior produção espírita desde Nosso Lar. Então, vai assistir ao filme e depois volta pra contar pra gente o que achou. Vai ser incrível ver tudo isso materializado na tela. E para deixar uma última reflexão bem prática, sabendo que os laços não se rompem com a distância física, nem quando a gente muda o status de relacionamento nas redes sociais? Boa pergunta. Quem são as pessoas com as quais você está criando laços hoje? E que tipo de bagagem afetiva você está preparando para levar na sua mala espiritual? Fica aí o convite para pensar o que está movendo as suas escolhas agora. É o impulso ou é a consciência? Fica essa reflexão pesada e necessária. E se você quer se aprofundar na série André Luiz, o IA Espírita criou um agente de inteligência artificial treinado nos 13 livros. Você pode conversar diretamente com ele e tirar suas dúvidas. Acesse iaespirita.com.br. Um beijo enorme, obrigada por estarem com a gente e até o próximo mergulho.